Só terminar mais essa parede e... acho que tá pronto. Tá, mas e aí? Você vai jogar ainda hoje? Vai ficar brincando de casinha? Ah, mas eu acho que engenharia e design também faz parte de um jogo sandbox de sobrevivência. Mas não é engenharia? Meu quarto tem senha pra não roubar meus itens. Tem que acender as luzes da casa na ordem certa pra abrir o cofre. Tá, e quem liga pra design? Quem vai morar aí são NPCs, um monte de sprite animado sem sentimento nenhum. Ah, mas o guia parece feliz de estar na minha casa. Pois é, eles também vão ficar muito felizes de ficar na minha caixa de sapato. Eu fiz ela em coisa de 2 minutos e já consegui farmar toda a 7 de ouro per early game. Enquanto isso você fica aí brincando de engenheiro civil. Mas o certo é separar cada NPC por bioma, companhia, por causa da mecânica de humor e... mas o jogo permite fazer essas atrocidades, então não tem problema. Não tem, de fato, só não tá muito certo. Então existe um jeito certo de jogar? Certa vez eu tava pesquisando coisas de Sea of Thieves na internet. Me deparei com uma discussão. O contexto é que eles tinham anunciado que chegariam aos mares seguros, que permitiriam as pessoas jogar Sea of Thieves sem ter a amolação que era encontrar outros jogadores que viessem para te naufragar. Uma experiência relaxante e despreocupada. E acontece que muitas pessoas odiaram a decisão da Rare de criar esse tipo de modo de jogo. Servidores completamente PV não deveriam existir segundo essas pessoas. E o que mais me chamou a atenção na discussão foi a seguinte frase: se você joga Sea of Thieves achando que vai logar só pra vender chá e sedas por aí, está jogando errado. Isso me chamou especialmente a atenção, pois por inúmeras vezes eu loguei no jogo, vendi caixas de chá e sedas e encerrei minha sessão por aí mesmo. Então você quer me dizer que nas minhas 3.500 horas de Sea of Thieves eu tava jogando errado esse tempo inteiro? Não sei, mas pra mim é extremamente chato ficar caçando PVP por aí feito um idiota. Nem todo mundo vai querer lutar. E provavelmente 50 minutos pra mais da minha gameplay vai ser eu correndo atrás de um barco que não quer se aproximar. Quando eu chegar neles é capaz que eles nem tenham tesouros pra ser roubado. PVP nesse jogo é muito melhor quando acontece de forma espontânea. Mas tem mesmo uma forma certa de se jogar as coisas então? Todo jogo tem sua comunidade. E por consequência, conteúdos e mais conteúdos sobre tais jogos são criados diariamente. Seja por um jogador que calha de ser um criador de conteúdo na internet, fazendo vídeos e posts, ou apenas alguém querendo tirar uma dúvida nos fóruns como o Reddit, que seja dedicado a esse jogo em questão. E quando paramos para ver as coisas relacionadas a esses assuntos, é bem fácil de encontrar alguém discordando da opinião de outro sobre algum aspecto do jogo. Ainda mais quando usam a carta especial do mas o jeito certo de fazer tal coisa é assim. Quando alguém cria um guia para um jogo, muitos dos jogadores que seguem esse guia para aprender coisas novas acreditam que estão diante de uma verdade absoluta, de como as coisas devem ser feitas e que só existe aquela forma de jogar. Mas o que acontece na verdade é que em alguns casos a pessoa que procura o guia acaba ficando limitada a apenas jogar daquela única forma e fazer as construções do exato mesmo jeito, montar sua build como se fosse uma réplica do que foi ensinado, procurar lugares ou itens na exata mesma ordem que o guia passou, por uma questão de eficiência ou praticidade. Isso é bem mais perceptível e comum em jogos de estilo sandbox, que permitem ao usuário ter uma infinitude de possibilidades, onde as opções de customização chegam a ser tantas que é possível se perder e passar horas experimentando com as mais diversas coisas que o jogo te dá. Kerbal Space Program, que é um jogo bem difícil de se dominar a princípio, logo para as primeiras horas de jogo não serem frustrantes, e normalmente vão ser, é comum ou os jogadores abandonarem assim que vê a explosão começa a perder a graça, ou procurarem guias e dicas no Reddit ou YouTube. E esses guias que existem de Kerbal são excelentes. Os criadores de conteúdo, especialmente brasileiros, mandam muito bem na didática, mas os guias ensinam a fazer as coisas de um jeito, um que dá certo, obviamente. E sem perceber, qualquer coisa que o jogador que buscou o guia fizer em seu jogo será uma cópia do que ele acabou aprendendo anteriormente, sem pensar muito sobre a sua jogabilidade, que aos poucos vai perder o ar de autenticidade, podendo fazer ele enjoar de jogar assim e novamente ou abandonar ou tentar fazer algo novo. E na hora de fazer algo novo, com o tempo e prática, a visão dele do jogo vai mudando. Quando as peças do jogo começam a se encaixar e fazer sentido, aqueles guias parecem ensinar muito mais do que estavam tentando passar. É possível perceber detalhezinhos minuciosos que a pessoa que criou evitou de comentar, mesmo sabendo que estão presentes e podem afetar o desenrolar da gameplay, pois são coisas que dariam trabalho demais para iniciantes entenderem em poucos minutos. Mas provavelmente, quando quem vê o guia for tentar fazer alguma coisa sozinho e não der certo, com certeza vai ser por causa desse detalhezinho. Nessa ressignificação do tutorial, digamos assim, é mais fácil de aprender a jogar do seu próprio jeito e permitir que a criatividade ganhe espaço, o que é algo essencial em jogos sandbox. Um exemplo fácil é o seguinte: essa nave simplesmente sobe quando eu digo para ela lançar. Mas por que essa outra aqui não?
Falta motor? Combustível? Ou ela tá muito pesada? Para um jogador que quer fazer as missões iniciais, basta saber que isso é suficiente para sair do chão. Para quem quer aprender mais do jogo e entender por que isso não sai, existe o TP, que é a taxa de empuxo contra peso. Explicando de forma simples e extremamente resumida, é a força que você faz contra a nave. Se tiver acima de 1, você é mais forte que a nave e consegue empurrar ela. Se não, não consegue. Simples. Muito dessa ideia vai de encontro com o que o jogador quer exatamente para sua gameplay. Se ele só quer as coisas funcionando, é capaz que apenas o guia e o tutorialzinho já bastem para fazer as coisas andarem e ficarem do seu agrado. E quando trazemos isso para as comunidades multiplayer competitivas, esbarramos também com a ideia de metagame, que não é algo tão diferente do conceito de jogar da forma certa. Metagame, ou meta, seria jogar de forma mais otimizada possível com as estratégias, personagens ou o que for que esteja mais forte na patch atual, em relação a todo o resto de conteúdo que existe. Na visão de alguns, não jogar com as coisas que estejam mais fortes é o mesmo que pedir para perder, e se seguir o meta à risca é a única forma certa de jogar o jogo, provavelmente o caminho para chegar na vitória deixa de ser algo tão divertido assim, pois a cobrança de fazer as coisas direito supera facilmente o prazer de jogar de fato. Eu mesmo consideraria isso uma forma errada de se jogar. Só que por outro lado, o meta também promove um cenário competitivo que meio que delimita suas próprias regras não escritas, e cria uma espécie de minigame dentro da partida, onde você tenta seguir as coisas que estão no meta sem se desviar muito e comparar em momentos mais tardios se você ou o oponente conseguiram um desempenho melhor nesse aspecto. Não é porque algo parece que prejudica algum elemento do jogo que ele não melhore o outro, ou providencie outras formas de experienciar a gameplay. Só que o ambiente que esse pensamento cria é um de extrema pressão e julgamento. Qualquer coisa que seus companheiros errarem, por exemplo, já será um agravante por estresse que é simplesmente jogar o que você está jogando. Há pessoas que chegam até o ponto de se importar tanto com uma miserável partida de um MOBA ou card game, por exemplo, a ponto de perder seus tempos adicionando os inimigos ou aliados para xingar eles por terem errado de alguma forma ou contar vitória. Que seja, idiota, para dizer o mínimo. E contra o meta não é tão incomum. Muitas pessoas jogam com estratégias ou personagens que estão fracos simplesmente pois gostam da sensação que é jogar dessa forma, sem se importar se o resultado é uma vitória ou uma derrota. Desde Vampires 4, no momento desse vídeo, a civilização dos otomanos está muito forte. Muitos estão pedindo por nerfs e coisas do tipo, e para várias pessoas, eles estarem fortes ou não é de importância alguma, pois eles não gostam ou simplesmente não jogam de otomanos. Só que enquanto existe uma competição, a habilidade tem que ser levada em conta também. E é possível que eles caiam contra otomanos numa ranqueada e vençam, pois o oponente não sabe jogar com a civilização e escolheu só pois dizem por aí que ela está sendo a mais forte. Ou pois eles sabem bem como lidar com as estratégias rivais e conseguem punir jogadas erradas, tirar proveito de alguma coisa e por aí vai. Os nerfs seriam para balancear, caso eles estivessem injustos de se jogar contra, mas as taxas de vitória das civilizações não são assim tão distantes segundo os dados. É um jogo bem balanceado, e ajustes bem finos devem ser feitos nessas horas. Provavelmente na próxima patch eles serão ajustados por pressão da maioria da comunidade. Então depois que a poeira dos otomanos abaixar, eles vão procurar um novo alvo para falar que tá forte demais. Mas também acontece de quando o jogo não é competitivo, só que tem algum membro chato no meio da comunidade. Não é assim tão difícil você encontrar em algum canto da internet e alguém comemorando que conseguiu algum feito grandioso num jogo, só pra vir alguém e botar defeito. Deixa eu pensar. Matar a própria Freya Clerical no Bloodborne, por exemplo. Não é um boss assim tão difícil. Ele tem suas peculiaridades e dá pra apanhar algumas vezes se você não estiver muito acostumado com a velocidade de combate do Blood, que é muito mais rápido e diferente de Dark Souls. Aí imagina que a pessoa mata esse boss e posta um print pra comemorar em algum lugar. Do nada surge o sommelier de builds de jogos Souls-like só pra desmerecer a conquista da pessoa, falando que ela tá jogando de forma errada, por isso que o boss foi difícil, não sei o que. Pô, mas claro, esse boss foi difícil de matar porque você escolheu começar com a arma errada. Isso daí não dá dano nenhum. Comecei com a outra aqui e nem tomei dano do bicho. Mas como assim você matou a Toriel? Nossa, desinstala Undertale, esse jogo aí não é pra você, tá jogando tudo errado. É maneiro, fera, mas esse final aí que você pegou não é verdadeiro, né? Você vai ter que dar load e fazer tudo de novo pra zerar de verdade, senão não vale. No fim das contas, apesar dessa pessoa estar se passando por ridícula, caso tentamos nos forçar a ter um pouco de empatia vendo o lado dela, pode ser que aquele seja o único jeito correto de jogar aquele jogo em específico para ela. Sua única forma de se divertir é daquele jeito e todas as outras formas sendo as erradas não são válidas ou interessantes para ela. E por sua vez, fazem um jogo não ser tão bom quanto deveria e acaba entregando uma experiência piorada. Talvez é pensando na melhor experiência de jogo possível que essas pessoas agem desse jeito. Eu acho muito divertido ver como as pessoas ficam extremamente revoltadas quando alguém não morre em Dark Souls. Eu lembro até hoje de estar com 2 amigos no Discord e um deles estava jogando, eu acho que era o Dark Souls 1 ou 3, não lembro agora. Que seja, estava streamando a tela pra gente. Ele chegou num boss relativamente difícil e matou de primeira, mesmo não tendo muitos frascos de cura disponível. O outro amigo que estava vendo, nossa, era o fim do mundo pra ele. E eu comentei, cara, talvez ele só seja muito bom em Dark Souls, fazer o quê? E o outro saiu xingando meio mundo por causa disso. Aparentemente, na cabeça dele, você ser bom em combate action é sinal de que você não sabe jogar Dark Souls como tem que ser. Ainda que eu ache os bosses
bosses de Dark Souls e Bloodborne relativos. Cada um sofre e triunfa em bosses diferentes de formas diferentes. Quem me apresentou Dark Souls 1 não acreditou que eu zerei fazendo uma build só de endurance. Minha barra de stamina era muito maior que a minha de vida, e os inimigos não conseguiam quebrar minha defesa quando eu bloqueava. Assim eu matei o Smaug e Ornstein na segunda tentativa, pois na primeira eu tinha matado eles na ordem errada, e meu amigo falou que pra pegar um item lá tem que ser uma ordem certa, coisas assim. E eu lembro dele dizer pra mim, cara, sua build tá tudo errado, não tem como você tá conseguindo jogar assim. Isso meio que me bateu na alma, pois eu fiquei pensando enquanto sofria demais pra matar um boss que pros demais é relativamente fácil, que é a Quelaag. Existe então uma build certa de Dark Souls? Não que eu iria atrás dela, claro, eu já tava longe demais no jogo pra me importar de reiniciar, não era um jogo que eu me animava em querer jogar de novo. Supostamente, eu devia ter começado jogando de cavaleiro, mas escolhi Ladino, só porque eu tinha pesquisado e achei bonita a adaga de um boss lá e queria jogar com ela. Zerei com ela, aliás, muito legal. E às vezes manter todo esse preciosismo impedindo as pessoas de errarem em um fluxo normal de gameplay pode ser justamente o que protege a pessoa da diversão do jogo. Você acompanhar um amigo jogando um jogo que pra você significa muito e ele acabar não gostando no final, pode ter a ver com você tá dando as dicas e explicando como lidar com certas coisas que viriam com o tempo de experiência de jogo. Você mesmo estaria arruinando a parte legal que fez você gostar daquele jogo a princípio. É como se você estivesse protegendo seu amigo de se divertir. E às vezes jogar errado pode ser o jeito certo de jogar. Todas as mecânicas e elementos de um jogo são postos de maneira a você usar o que você acha necessário, mas também o que você acha divertido. Se a mentalidade de vencer sempre é a que predomina, então provavelmente você é obrigado a usar as coisas mais fortes que tem no jogo para sobreviver ou vencer, sem exceção. E a diversão só se encontrará ali no momento da vitória. Só que quando o jogo não tem exatamente esse critério para vitória? Bem, aí ele é uma obra contínua. Jogos de gerenciamento e sobrevivência se encaixam bem nesse aspecto. Em Traveler's Rest, você gerencia sua própria taverna, na beira de uma estrada. É basicamente um Stardew Valley misturado com Graveyard Keeper, um pouquinho melhorados, coisas assim. Só que num ramo de tavernas. Você planta, cria animais, pesca, faz bebidas e comidas do jeito que você quiser para servir os clientes. Suas horas no dia são contadas. Se fica tarde demais, você desmaia. Um clássico em jogos assim. Sempre que eu vou jogar, eu abro a taverna, eu penso que vou atender os viajantes que passarem, mas não vou com pressa de servir suas mesas. A mentalidade por trás disso é que na vida real os garçons até andam apressados às vezes, quando a casa tá lotada. Mas você não os vê correndo loucos por aí. Se eu corresse toda hora, claro, ia poder atender mais gente durante o dia e acabar lucrando mais, pois o cliente seria atendido mais rápido, terminaria de comer ou beber e pediria mais ou daria espaço para outro cliente. Mas se eu ficar correndo e me importando tanto assim com os números e o serviço da taverna, ia parecer muito mais que eu tô jogando um jogo de taverna ao invés de ser um taverneiro mesmo. Acho que dá pra pegar um pouco da visão com esse exemplo. Mas bom, podemos usar o próprio Terraria, já que eu comecei a intro do vídeo com ele. Você começa solto no mundo com algumas ferramentas e um sonho. Com isso, seus primeiros passos são derrubar árvores, coisa que 13% dos jogadores da Steam de Terraria nem chegou a fazer. E começar o artesanato. A partir daí, o objetivo muda. Sobreviva. Não tem uma placa dizendo o que você tem que fazer, qual ordem você deve fazer. Com essa noção básica do mundo real e um pouco de matemática, você sabe que armaduras e itens são mais fortes e quais recursos são mais escassos e por aí vai. Um expert no jogo diria que o primeiro passo é chegar ao ponto de aguentar matar o olho de Cthulhu, que é o primeiro boss. Para depois você ir na corrupção, encontrar o segundo boss e depois farmar coisas para fazer itens melhores. Mas se eu quiser eu posso ir direto pro boss da corrupção, nada me impede. E quanto aos meus itens, eu sei que o tier de armaduras deve seguir um padrão, como ouro, sendo o melhor pro early game, mas será que eu realmente deveria me importar em conseguir tão já essas coisas e rushar elas o quanto antes? Tentar tanto assim pegar armaduras e armas cada vez mais poderosas tão rápido assim não poderia tornar a obtenção delas como marcos irrelevantes? Existem certos itens que ao conseguir delimitam esse marco que eu tô falando. O gancho é um dos primeiros no Terraria, ele vira do avesso o jeito de jogar o jogo, do tanto que muda a gameplay. Com ele você pode sobreviver por mais tempo e explorar muito melhor as cavernas, chegando em lugares mais difíceis, cavando minérios chatos de alcançar e se salvando de perigos que acontecem de existir no seu caminho. Tudo pois você conseguiu fazer ao pegar um bendito gancho. E isso é grande coisa sim. Ele separa quase que uma era inteira da gameplay, onde você mal conseguia dar os próprios passos sem cair em armadilhas, para agora que tudo é um pouco mais tranquilo e garantido. A diferença do tanto de recursos pego no inventário é notável no antes e depois de você ter conseguido esse item. Chegar no mundo e já sair direto procurando só os itens para fazer o gancho não é algo errado de se fazer que estraga a gameplay. Mas será que ele não mitiga grande parte do sofrimento que tem no começo para arranjar os itens, tornando toda essa parte do jogo irrelevante? Claro, não vamos glorificar o sofrimento, pois nossa, como tem que ser difícil conseguir as coisas. Não.
Mas realmente, isso meio que faz você perder parte do caminho que o jogo te oferece pra trilhar, pois depois que você conseguir o gancho, não vai ter o mesmo sabor de uma conquista. É como se o jogo, fazendo com que o gancho seja um pouquinho mais difícil do que o normal de se conseguir no começo, tivesse na verdade tentando proteger o jogador dele mesmo. Lógico, que cada um tem o seu jeito diferente de curtir um mesmo jogo, e não é possível falar que tá errado o jeito que cada um joga. Sintam-se livres pra rushar ou demorar o quanto quiserem. Vai ter quem gosta de otimizar as coisas, quem gosta mais da estética, quem gosta de enfrentar inimigos e quem gosta das engenhosidades. Alguns não ligam de estar morando numa caixa de sapato que serve pra brigar os NPCs e as milhares de bancadas diferentes que tem no jogo. O próprio Valheim se dá um tiro no pé em relação às suas bancadas, que poluem o lugar com upgrades de bancada que devem ser postos de maneira física no mundo e numa área limite que permite tal bancada pegar os benefícios dela. E azar se você quiser construir mais de uma num lugar diferente, porque aí você vai ter que fazer os upgrades lá também. Haverá as pessoas que não ligam da cozinha ser no mesmo lugar que o quarto, que a carpintaria, que a forja. É desorganizado, mas desorganizado do jeito deles. Isso é um ponto importante. Tudo tem fácil e rápido acesso, e eles sabem exatamente onde está tudo. Talvez eu seja aqueles que também não ligam de morar na caixa de sapato, mas é bom ter tudo organizado. Portanto, esconde os upgrades de forma que eles ainda atinjam as bancadas para que recebam seus benefícios, mas fiquem ocultos para não poluírem o lugar, sendo mais prático e mantendo o lugar arrumado. Tem as pessoas que gostam de fazer verdadeiros monumentos com a construção do jogo, sem se importar com otimização e praticidade. A questão aqui é que o lugar seja um ambiente do seu agrado, o que para eles é mais importante do que ter as bancadas todas dispostas lado a lado para acessar o mais rápido possível. Sempre dá para misturar todos esses aspectos, com estruturas de maior importância sendo mais detalhadas, e menores sendo caixas de sapato mesmo, talvez mais bonitinhas. Bancadas de upgrade podem ressignificar ambientes, deixando eles mais agradáveis, ao passo que ainda beneficiam suas respectivas bancadas de criação. Nenhum jogo que envolve criatividade deve forçar o jogador a jogar sobre regras específicas. O ideal é ter sistemas abrangentes que apoiem e talvez incentive a construção de lugares legais, que o próprio jogador possa dar um toque só dele à obra como um todo. Nos simuladores de colônia acontece de ser parte da mecânica essa de você ter que criar vários departamentos na morada da sua colônia. Going Medieval, Oxygen Not Included e alguns nesse meio termo como V-Rising, meio que exigem que você faça uma cozinha, um salão, quartos, laboratório, ferraria. Você não é exatamente obrigado a fazer, mas os benefícios são tantos que é bem difícil jogar sem tentar tirar proveito disso. Isso habilita a criatividade da pessoa em tentar fazer construções cada vez mais legais, enquanto mantém o desafio da otimização criando uma camada a mais de interação com o jogo, gerando um pouco de estresse no processo, pois é necessário muito planejamento e saber o que está fazendo para não dar errado. Eles até colocam mecânicas que incentivam e conversam com esse sistema, como personagens terem nível de humor e aceitação do lugar que eles moram e certas estações só funcionarem em determinados lugares. O jogo te induzia a exercitar a criatividade é uma forma bem pensada de começar a transformar as caixas de sapato de antes em caixas um pouco mais bonitas, talvez com um lacinho. Os jogadores não devem ser punidos pelo sistema por estarem jogando da forma que querem, ou de formas não otimizadas. Mesmo que Terraria, Nightingale e Don't Starve, por exemplo, não tenham benefícios por ter um cômodo certinho e arrumado para cada tipo de atividade que você faz no jogo, eles ainda dão incentivos a construções elaboradas com decorações e itens que remetem a como uma sala daquele tipo tradicionalmente seria, o que não necessariamente faz com que o jogador ligue para essas coisas, mas aos poucos começa a ir dando uma incentivada a criar algo especial em cima disso tudo. Rising caminha entre o excelente e o extremamente frustrante, quando o assunto é o seu sandbox. É possível fazer um castelo muito maneiro no jogo, mas você é limitado pelo tamanho do lugar que você escolheu. Você pode fazer mobílias muito bonitas e decorar de forma bem elegante e gótica o seu castelo, mas precisa de recursos. Tudo bem, basta pegá-los. Só que alguns recursos são em áreas muito fortes do mapa. Bom, é só a gente chegar lá e matar os inimigos e pegar. Só precisamos dos equipamentos. Então, na bancada de tecnologia é onde você pesquisa uma receita de artesanato nova a cada vez que você consegue suas fórmulas ou recursos para liberar uma aleatória. E bem, ou você tem sorte de obter a receita pronta de mercadores ou inimigos, ou você vai feliz e pesquisa no escuro para desbloquear uma receita de uma mobília. Uma que provavelmente você não vai poder fazer, aliás, pois não tem os equipamentos ainda que te permitem explorar o lugar mais facilmente, que poderiam ter saído no lugar dessa mobília. É como se V-Rising tivesse uma relação de amor e ódio com essa sua parte sandbox. Normalmente, depois do late game desses jogos não há muito o que fazer. Going Medieval e Oxygen até tem a parte da sobrevivência, onde soluções criam problemas novos. Você começa criando água poluída no Oxygen, e aí para tratar ela com cloro você começa a precisar de energia, e então os cabos não dão conta. Aí quando arruma energia, a sala de máquinas começa a criar muito calor. Valheim, Terraria e V-Rising, por outro lado, depois do último boss, meio que acabou. É esperar a próxima patch. E no caso do Terraria nem isso, pois já é um jogo bem antigo e a Relogic diz que não vai mais atualizar. Mas eles não param de lançar itens novos no jogo, embora a progressão do jogo em si já esteja acabada. Se não há nada além dos últimos bosses, pra que ter pressa de chegar neles? Ou otimizar tudo pra pegar as coisas mais rápido? Julgando que o jogo não te incentiva a isso, pois existe Satisfactory e Factorio que são exatamente sobre otimização. Talvez o ideal seja curtir a experiência
DLC pelo caminho. E caso apareça a oportunidade, também é legal curtir a parte sandbox, de construir o que quiser com as decorações, cores e itens que quiser. Não precisa se preocupar em tentar fazer algo igualzinho às imagens humilhantes que tem no Reddit, por exemplo, do Terraria ou do Valheim. Cara, olha isso, só pode ser pacto com o diabo que eles conseguem construir umas coisas assim. É capaz que o mais básico já baste. Dar um propósito para uma decoração, fazer uma mobília estar em tal lugar da casa por um motivo específico já faz com que o ar do lugar mude e seja muito mais agradável estar nele. Não é necessário que saibamos mexer com teoria das cores, perspectiva no jogo 2D ou entender de engenharia civil, programação. Para muitos, a caixa de sapato já basta, mas para todos é bem mais agradável estar no lugar que foi feito por alguém que se importou. Eu não esperava que esse canal fosse seguir quando comecei ele. Esse mês faz 1 ano desde que eu abri a oficina quando lancei o vídeo de Card Shark. E eu ainda acho ele um dos melhores jogos que eu já pude experienciar na minha vida. Mas se eu assistir aquele vídeo de novo eu vou morrer de cringe. O meu canal beira um canivale entre o fundo de garagem e o aceitável nas suas edições. Meu microfone ainda é uma merda, minha frequência de vídeos por mês é risível e meu PC mal aguenta rodar o software de edição e os jogos que eu uso. Mas os que ainda assim continuam aqui e me assistem, um brinde à sua companhia. E se acha que o meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.